Fala galera, tudo bom? Professor Carlos aqui de Geografia. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Nosso assunto é IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Por muitas vezes lemos, ouvimos, mas não sabemos do que significa esse índice. Bom, a ideia aqui é falar todas as questões. Quando surgiu, de onde veio, para que serve, como é calculado. Então, curte o vídeo e vamos lá para a aula. Mas o que é IDH? Bom, IDH é um índice criado pela ONU lá na década de 90 para poder calcular o nível de desenvolvimento do país, para dizer se o país era desenvolvido ou não. Para isso, ela deu uma nota de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, menos desenvolvido era o país. Quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido era o país. Aqui, todo ano sai um ranking. Aqui esse ranking vai me dizer os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos. Repare que Noruega, Suíça e Irlanda são os 3 países mais desenvolvidos do nosso planeta, enquanto o Níger, República Centro-Africana e Chad, ambos países do continente africano, são os países menos desenvolvidos do nosso planeta. O Brasil, de 189 países, fica ali na meiuca ali. Bom, o índice do Brasil é de 0,761. É considerado alto, mas não desenvolvido. Para ser desenvolvido, o Brasil precisa de um índice acima de 0,800. Todos os países que estão acima desse nível é considerado um país desenvolvido. Como o Brasil não chegou ainda, então o Brasil não é considerado um país desenvolvido ainda, e sim um país emergente. Mas isso é uma outra aula, beleza? Bom, vamos lá para o IDH. O IDH é calculado por 3 parâmetros. Primeiro, expectativa de vida, níveis de instrução e PIB per capita. Como assim? Vamos entender cada ponto desse. Expectativa de vida ou esperança de vida, também posso falar dessa forma, é uma média de quanto uma pessoa ela poderá viver em uma determinada região. Por exemplo, a expectativa de vida do Brasil é de 77 anos. Então acredita-se que se nada mudar, eu e você devemos viver até os 77 anos. É claro que essa expectativa de vida varia de lugar para lugar. Por exemplo, o Japão. O Japão, a expectativa de vida é de 88 anos, ou seja, é muito melhor que a expectativa brasileira. Mas se você ver ao longo da história, a nossa expectativa de vida está evoluindo. Por exemplo, em 1940, há menos de 100 anos atrás, a nossa expectativa de vida era de apenas 45 anos. Olha só, acreditava-se que uma pessoa vivia em média 45 anos. E isso foi evoluindo ao longo dos anos, até chegar aos dias de hoje. Em contrapartida, a probabilidade de óbito também foi melhorando. Olha só, em 1940, a probabilidade de uma pessoa morrer, de 1.000 pessoas que nasciam vivas, a morte de 146 pessoas. Olha que loucura. E, em contrapartida, hoje, esse índice é 90%. Se você... Esse gráfico aqui é legal também, que ele mostra a quantidade a expectativa de vida, né, por cada estado. Repare que Maranhão, Piauí, Rondônia são os estados com a pior expectativa de vida, com 71 anos. Em contrapartida, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo vão ter as melhores expectativas de vida do Brasil. Também as regiões também aqui, ó, a região sul leva uma certa vantagem, com 78,4 anos, ou seja, a melhor expectativa de vida do Brasil são os estados da região sul, seguido de perto pela região sudeste. O norte leva a pior nessa, é o pior estado com a pior expectativa de vida. E você? Coloca aqui nos comentários de qual estado e qual região você é e qual a sua expectativa de vida para a sua região. Bom, nível de instrução. Nível de instrução vai dizer a quantidade de anos que uma pessoa está na escola, está em algum ambiente que vai ser instruído em relação ao ensino. Por quê? Entende-se que quanto mais tempo a pessoa está numa escola, melhor vai ser a sua qualidade de vida. Por exemplo, aqui eu tenho o nível de alfabetização. Em azul escuro, eu tenho que mais de 97% da população
Aqui é alfabetizada. Diferentemente, por exemplo, daqui, ó, do Brasil, que é a população de 90 a 97. Eu estava lendo uma notícia que saiu no G1 falando que 9 milhões de brasileiros não sabem nem assinar o próprio nome. Olha só, olha o nível que nós temos. O Brasil, um país quase desenvolvido, ainda tem 9 milhões de brasileiros que não sabem nem ler nem escrever. Isso é muito preocupante e devemos mudar esse cenário. Olha esse mapa que legal. Ele vai mostrar os estados que não conseguiram bater a meta de alfabetização, ou seja, que tem muitas pessoas analfabetas ainda. Repare que em 2015 existia uma meta de diminuir até 6,5% e não atingiram essa meta. Os outros estados, boa parte do norte, centro-oeste, sudeste e sul, conseguiram bater. A meta para 2024 é zerar. Sabemos que isso não vai conseguir, né? Vamos esperar para sair lá em 2025 para ver quais foram os estados que conseguiram bater essa meta ou não. PIB per capita. Na verdade, quando a ONU criou o IDH, ela calculava só o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, tudo aquilo que é dentro do país, ele é calculado. Ou seja, desde uma bala que é vendida a um carro que é montado e vendido, tudo isso é contado, é contabilizado no final e vai dizer o quanto aquele país produziu, se ele aumentou sua produção ou se ele diminuiu sua produção. Só que a ONU percebeu que não cabia só calcular o PIB, então ela começou a colocar o PIB per capita. O que é isso? O per capita é por cabeça, é calcular o PIB e dividir pela quantidade de população. Mas por que isso? Olha só. Um exemplo bom que eu tenho aqui é a China e o Japão. Repare que são países bem distintos. Enquanto a população da China é de 1,4 bilhões de pessoas, a do Japão de 126 milhões. Já o PIB da China é de 14 trilhões. Do Japão, 5 trilhões. Isso é muita coisa. Para você ter uma ideia, a China hoje é o segundo país mais rico do mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Já o Japão é o quinto mais rico do mundo, com 5 trilhões. Aí você fala, então, não, a China é muito mais rica, então a China é muito mais poderosa. Bom, teoricamente não, porque como eu falei, a população da China é 12 vezes maior que a população do Japão. Quando eu pego esse PIB e divido pela população, vai dar um valor de 10.099 dólares por pessoa. Já o Japão não, dá um PIB, o PIB per capita fica em 40.847 para cada japonês. Repare que o poder de compra da população japonesa é muito maior que da população chinesa. Mesmo a população, mesmo o PIB da China sendo 3 vezes maior do que do Japão, a sua população é muito grande. E com isso, o PIB per capita acaba diminuindo. O poder de compra da população é muito menor em comparação com o Japão. E por esse motivo, a ONU ela passou a calcular o PIB per capita. Então, olha aqui, eu tenho um mapa do PIB per capita global. Repare que os países com mais de 25 mil dólares de PIB per capita estão em azul, esse azul mais escurinho, né? Repare que são os países desenvolvidos: Canadá, Estados Unidos, boa parte da Europa, o Japão, essa galera toda aqui. De 15 a 25 mil, esse azulzinho um pouco mais claro, também Europa, leste europeu, Oriente Médio, Arábia Saudita. E aqui, olha só, de 5 a 15 mil dólares que vai estar o Brasil incluído. Hoje, o PIB brasileiro, o PIB per capita brasileiro é de mais ou menos 10 mil dólares também, muito parecido com o da China. Olha só, repare aqui em relação ao PIB por estado. É interessante você perceber que, aqui está em reais, tá, gente? O Distrito Federal é disparado o maior PIB per capita do Brasil, com 82 mil reais. Já São Paulo, 47 mil, Santa Catarina, são os melhores estados em relação ao PIB per capita. E o pior, voltamos, Maranhão, Piauí, Paraíba. Aí, procure o seu estado aqui, sua região, e me fale aqui qual é o PIB da sua região, do seu estado. Como eu falei com vocês, até 2010, o IDH era calculado dessa forma, com esses 3 índices. Bom, após 2010, na verdade, está começando a ser calculado, né, que foi implantado em 2010, mas leva um tempo a ser implantado. O índice de desigualdade de gênero e também o índice de pobreza multidimensional.
O que é isso? Vamos tentar entender. Primeiro, o índice de desigualdade de gênero vai calcular a desigualdade entre homens e mulheres. Quanto maior a desigualdade, pior a nota. Quanto melhor essa igualdade, né? Quanto uma nação mais igual, melhor a nota. Repare que, olha só, os países mais igualitários entre homens e mulheres em relação a salários, a quantidade de anos de estudo, Islândia, Finlândia em segundo, Noruega em terceiro e assim por diante. O Brasil ainda ocupa a posição 79, aonde o gênero masculino leva uma certa vantagem em relação ao gênero feminino. Um outro índice muito importante é o índice de pobreza multidimensional. O que é isso? Ele vai calcular a pobreza em várias áreas. Na verdade, ele vai calcular na saúde, na educação e no padrão de vida. Vai calcular, por exemplo, as privações que esse grupo de pessoas vai viver. Então, eu tenho que, se mais de 33% da população sofre algum tipo de privação, esse país ele vai ser considerado um país pobre, ou um país que precisa de um desenvolvimento, que tem que boa parte de sua população, um terço dela, tem algum tipo de privação. Nas áreas mais importantes, por exemplo, saúde, educação e os padrões de vida. Essas privações, elas são importantes calcular, porque a partir dela eu consigo perceber se uma população ela é desigual ou não. E o Brasil é um país extremamente desigual, de tal forma que em uma mesma cidade tem pessoas que têm um poder de compra ou têm um poder muito baixo em relação às outras pessoas, não têm acesso à saúde, saneamento básico, não têm acesso à moradia de qualidade, pessoas que vivem ainda de formas subhumanas. E isso é importante calcular. Ou seja, olhando todos esses parâmetros, eu consigo entender como que o IDH, esse índice que está calculando, se um país ele é desenvolvido ou não, é calculado. Bom, ficou alguma dúvida? Se ficou, por favor, coloque aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todo mundo. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilha, segue a página que vai me ajudar muito. Fique com Deus, abraço, tchau, tchau.